Feliz sábado a todos, irmãos. Antes da gente começar, vamos fazer mais uma oração? Deus e Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de, Senhor, estar aqui ministrando a tua palavra à tua igreja, de estar nos exortando, revelando os nossos pecados. Eu te peço que o Senhor continue a falar conosco e tudo aquilo que vier de mim, Deus, tudo aquilo que for qualquer interferência do maligno, que caia por terra no nome de Jesus e que somente o Senhor fale aqui neste culto, Deus. No nome de Jesus. Amém. Bom, então, o título da ministração dessa manhã eu vou apagar, mas a gente não vai usar o slide agora, tá? O amor de Deus traz o banido de volta à sua presença. Então, a igreja pode abrir a Bíblia lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 14. Está lá na página 386. Então, lá em 2 Samuel, capítulo 13, a gente tem o acontecimento que a gente já conhece de Aminon e Tamar. Então, Davi, ele tem os seus filhos, e Aminon e Tamar, que eram irmãos, como a gente já sabe. O que acontece com os dois? O irmão, Aminon, vai lá e comete um crime de estupro com a sua própria irmã. E o que acontece? Davi, do seu pecado para frente, ele nunca mais foi o mesmo. Ellen White fala que antes do seu pecado, ele era corajoso, ele tinha muito discernimento. A partir do momento em que ele pecou, ele nunca mais foi o mesmo. E aqui, quando Aminon comete esse crime de estupro com Tamar, que era sua irmã, o que acontece? Davi, ele corrige? Ele não corrige. E Ellen White fala que o pecado puniu o outro pecado. O que significa isso? Deus permitiu que as coisas acontecessem no seu rumo natural. Ou seja, Davi não corrigiu seu filho. Então Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, que Absalão planejasse uma armadilha numa festa, para que Aminon fosse morto lá. E tudo isso foi permitido porque um pecado puniu o outro pecado. Então, Absalão, ele estava certo de fazer isso? Deixou de ser um pecado ele matar o irmão dele? Não deixou de ser um pecado. Só que por permissão de Deus, isso aconteceu. Então, quando Absalão vai e mata o seu irmão, o que acontece? Ele foge de onde ele estava. E nisso, a Ellen White diz que ele vai se afastando do pai dele. Então, ele não fica mais em contato com Davi. E isso, qual que foi a mentalidade de Davi? Eu estou fazendo certo, porque eu estou mostrando para ele que eu não estou concordando com as atitudes dele. E lá no capítulo 14, o título é Absalão retorna para Jerusalém. Então, Absalão tinha fugido, e o que acontece? Davi, ele não parava de pensar em Absalão. Nada desviava a atenção dele. Ele não pensava nele mesmo, ele não pensava no reino, ele não pensava em buscar a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Olha o verso 1. Ora, Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o coração, que a mente do rei, estava inclinado a Absalão. Então, no que o rei estava pensando? Em Absalão. E Joabe percebeu isso. Então, Davi tinha negligenciado o seu dever de punir Aminon, e o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem seu rumo natural, que foi o que a gente falou. Isso, carnal. O natural significa Deus não pôde intervir para impedir que Absalão matasse seu irmão. Então, esse fato de Absalão ter matado Aminon é um ato carnal, é um ato pecaminoso. Só que Deus não interviu nisso por causa disso. Davi tinha negligenciou a vontade de Deus. Deus também negligenciou o impedimento de que isso acontecesse. Tá? Então, era uma forma de Deus ensinar todo mundo ali naquele meio. Então, esse natural, como a pastora ressaltou, é no sentido carnal, não no sentido natural de então eu posso matar, mas é no sentido pecaminoso. Então, Joabe percebeu que Davi estava inclinado para Absalão. E Joabe, a gente sabe que era um homem que era muito íntimo de Davi, ele era um homem de confiança de Davi. E qual que foi a mentalidade dele? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer com que Absalão e Davi façam as pazes, porque os dois
estão afastados e Davi não consegue fazer nada. Ele está pensando em Absalão. A vida dele se resume a isso e eu preciso fazer com que os dois se reúnam a ele, se reúnam. Então, o que ele faz? Ele vai e chama uma mulher da cidade chamada Tecoa. E era uma mulher conhecida por sua sabedoria, então era uma mulher muito sábia. E Joabe chega para ela e fala o seguinte: olha, você vai lá, se apresenta diante do rei, e você vai contar uma história para ele, você vai contar uma parábola para ele. Você vai e vai levar um caso. O caso não era da mulher, era uma história que representava a história de Davi. A gente tem ouvido muito que o Senhor Jesus ele usava de quê para falar com os seus seguidores? De parábolas. E aqui não foi diferente. A mulher, ela vai, recebe uma história de Joabe vira para ele, conta o que ela deveria falar para Davi, e ela vai e se apresenta diante do rei. Agora vai lá no verso 4. E quando a mulher de Tecoa falou ao rei, ela caiu sobre a sua face no chão e fez reverência. Então aqui a gente vai começar a ler o diálogo que ela teve com Davi. E disse: socorro, ó rei. E o rei disse a ela: o que te aflige? E ela respondeu: na verdade, sou viúva e o meu marido está morto. Então a gente vai começar a ler uma metáfora do que representava a vida de Davi nesse episódio. Então ela fala: olha, Davi, eu sou viúva, meu marido morreu. E a tua criada tinha 2 filhos. E os 2 lutaram entre si no campo, e não houve ninguém para apartá-los. Mas um feriu o outro e o matou. Quando ela fala desses 2 jovens, desses 2 homens, de quem que ela está falando? Dos filhos de Davi, Aminon e Absalão. Então ela fala: Davi, os 2 estavam no campo. Um matou o outro. E agora, o que está acontecendo? E eis que a família toda se levantou contra a tua criada e disseram: entrega aquele que matou o seu irmão, para que possamos matá-lo, pela vida do seu irmão a quem ele matou. Ou seja, olha, mulher, entrega teu filho, porque a gente quer matar ele também como uma forma de punição. E destruiremos também o herdeiro, e assim eles extinguirão o meu carvão que restou, e não deixarão para o meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então ela fala para Davi: Davi, se isso acontecer, o que vai trazer de prejuízo para mim? Meu marido morreu, meu outro filho foi assassinado. Se matarem esse, não vai sobrar quem procrie o nome do meu marido. Logicamente que isso não estava acontecendo no sentido dela, mas ela estava representando a história de Davi. Então ela fala: Davi, não permita que isso aconteça. E o rei disse à mulher: vai para a tua casa e darei ordem acerca de ti. Então aqui a gente percebe que Davi se empenhou em defender o filho daquela mulher. E aqui começa a exortação de Deus na vida de Davi. Então, ele vira e fala: olha, vai para a tua casa e eu vou cuidar desse assunto pessoalmente. Eu vou dar ordem acerca de ti. Verso 9. E a mulher de Tecoa disse ao rei: meu senhor, ó rei, a iniquidade seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja inocente o rei e o seu trono. E o rei disse: qualquer um que disser qualquer coisa para ti, traz-no a mim, e ele não tocará mais em ti. Então, além de Davi ter falado para aquela mulher: olha, nada vai acontecer com o seu filho, ele vira para ela e fala: qualquer pessoa que falar alguma coisa contra você, pode trazer para mim, que eu vou punir essa pessoa. Verso 11. Então ela disse: rogo-te que o rei se lembre do Senhor teu Deus, para que não toleres que os vingadores do sangue destruam mais, para que não destruam o meu filho. Então Davi estava se empenhando em proteger o filho dela, estava demonstrando amor pelo filho dela, só que ela vira e fala: Davi, não toleres os vingadores do sangue, para que não destruam o meu filho. E ele disse: como o Senhor vive, não há de cair nem sequer um cabelo do teu filho ao chão. Então, quando ele fala todas essas coisas, ele está indiretamente falando do que ele deveria fazer. Por que eu falo isso? Porque quem deveria proteger e trazer para perto do filho, quem que era? O próprio Davi. O Absalão, ele pecou? Com certeza. Ele matou seu irmão. Só que o fato de Davi trazer Absalão para perto era a representação do amor de Deus para o pecador, dando a chance de arrependimento. Então,
era como se ele estivesse condenando a si mesmo, como se ele estivesse falando o que ele deveria fazer. E como que eu posso falar isso? Porque no verso 12, a mulher vira para o rei e diz o seguinte: então a mulher disse: permite que a tua criada rogue-te, fale uma palavra ao meu senhor o rei. E ele disse: prossegue. Então o assunto já tinha meio que acabado, e ela vira e fala: rei, mas me dá licença, deixa eu continuar falando com o senhor. E o rei falou: pode continuar. Verso 13. E a mulher disse: por que então pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Porque o rei fala de fato tal coisa como alguém que é culpado, posto que o rei não recolhe novamente a casa do seu banido. Então ela fala assim: olha, rei, o Senhor está falando essas coisas para mim, mas isso é o que o Senhor deveria fazer. A Bíblia atualizada diz o seguinte: porque o Senhor meu rei imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois, ao pronunciar tal juízo, ou seja, quando você fala todas essas coisas relacionando com a minha história, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Então, Davi fala: Davi, quando você fala essas coisas, você está condenando a si mesmo, porque você mostrou amor pelo meu filho, pela minha história, mas na realidade você tem que demonstrar esse amor pelo seu filho. E aqui, no verso 14, nós vamos entrar no verso-chave da nossa ministração, que é o título da nossa palavra. Porque ela vira para Davi e fala o seguinte, então no verso 13, como nós lemos: olha, Davi, você está condenando a você mesmo, você tem que demonstrar esse amor pelo seu filho. E o verso 14 ela fala: porquanto havemos de morrer, e somos como água derramada no chão, a qual não pode mais ser recolhida. Qual que é a ilustração que ela dá? Quando a gente derrama um copo de água no chão, o que acontece? A gente consegue recuperar tudo? Ela fala: Davi, a gente vai morrer. A gente é como água que derrama no chão. Uma hora a gente vai morrer e não vai voltar para demonstrar esse amor pelo próximo. Nem Deus respeita a pessoa alguma, ou seja, Deus ele não vai impedir que isso aconteça, mas elabora meios para que o seu banido não seja expulso dele. Eu estava lendo isso na outra Bíblia e ele fala o seguinte: Deus não tira a vida, ou seja, Deus ele dá uma nova chance, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Então, aqui, qual que era o propósito de Deus? Era trazer Absalão de volta para que fosse representado o amor dele para o pecador, dando uma chance de arrependimento. E aí a mulher fala isso para ele: Davi, Deus ele não tira a vida, ele dá uma chance de arrependimento. E eu estava montando esse estudo na segunda-feira. E justamente o versículo que Deus me deu para falar aqui é justamente o que a Nana disse, Ezequiel 33. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer que ele se converta. Mais na frente a gente vai voltar nele, que estava programado para a gente ler ele lá no final da ministração. Mas o que ela disse? O que a gente leu? Ele faz dois apelos. Quais são? 2 vezes. Desviai-vos, desviai-vos. E por isso ela fala, e por isso Deus fala: olha, desviem-se dos seus caminhos. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu tenho prazer em criar meios para que o banido não permaneça afastado da minha presença. E quais são os meios que Deus tem usado para que nós, pecadores, não fiquemos afastados da presença dele? Um deles é o que nós estamos fazendo agora, mostrando, lendo a palavra de Deus, vendo que Deus, pedindo os óculos espirituais para que Deus nos revele o que ele vê de nós, culto após culto, palavra após palavra. O estudo da Bíblia em si é uma forma de Deus criar meios para que nós voltemos à presença dele. E quantos de nós estamos aproveitando esses meios? Porque um meio é como se fosse uma rodovia para você chegar numa cidade. Se você vai entrar nela ou não, é uma decisão nisso, ou se você vai apertar o acelerador ou não. Da mesma forma, Deus cria um meio para a gente chegar até ele. Se nós vamos entrar ou não nesse meio, é algo que nós temos que decidir hoje. Agora, então, Davi, ele ouve tudo isso, e qual que é a característica mais marcante que nós ouvimos falar de Davi? A humildade, o reconhecimento. Então, quando ele ouve tudo isso, ele já entende, ele fala: Joabe está nesse meio aqui, ele criou tudo isso aqui. Ele vira para a mulher e fala: por acaso Joabe criou toda essa situação? E ela vira e fala: meu senhor, Joabe está inserido nessa situação.
Mas ele não questiona, muito pelo contrário. Ele entende qual foi o erro dele. Ele não fica lá, Deus, mas eu fiz isso porque ele estava errado. Ou Deus, eu fiz isso porque eu pequei no passado e eu não tenho chance. Mas ele fala, Joabe está inserido nisso, né? E a mulher fala, ele está inserido. E no verso 21, Davi toma uma decisão. E o rei disse a Joabe, eis que agora fiz esta coisa. Vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. Davi, aqui ele começa a tomar uma decisão certa. Mas mais para frente a gente vai ver um erro que ele cometeu, que é uma diferença do que Deus faz com a gente. Então ele vira, Joabe, eu entendi o que eu fiz de errado, entendi o que você fez por mim. Eu estava até conversando com a Simone na segunda, e esse fato de Absalão ser trazido de volta ao palácio, era como se Deus estivesse falando para Joabe, Joabe, veja o meu amor pelo pecador. Observe que eu dou uma chance para quem quer se arrepender, para quem me busca, para quem se humilha. Então Joabe também estava entendendo o amor de Deus nessa situação. E Davi diz o seguinte, olha Joabe, então por favor, eu entendi o que eu fiz errado, entendi toda essa situação, e agora vai e me traz de volta ao jovem Absalão. Agora pula lá para o verso 23. Então Joabe se levantou e foi até Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E aqui no verso 24, Davi, ele comete um erro. Por quê? Porque quando nós pecamos, qual que é a nossa tendência? Se afastar de Deus, tentar se esconder de Deus. Mas isso é a armadilha pronta que o diabo usa com a gente. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente consequentemente se afasta cada vez mais da humilhação, do arrependimento. E aqui, Davi, ele vira para Joabe e diz o seguinte, que ele torne a sua própria casa e que não veja a minha face. Então, Absalão ele voltaria para o palácio, mas ele veria o rei, ele não entraria na presença do rei. Assim, Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. E isso não é o que Deus faz com a gente. Deus ele nos convida hoje a entrarmos na presença dele. E o que ele estava ministrando comigo enquanto eu estava montando é que o amor dele é tão grande que a gente peca e ele dá a chance de arrependimento e fala, agora se arrependa e entre na minha presença. E entre na minha sala do trono. E durante essas últimas semanas, algo que Deus tem falado muito comigo é sobre o amor dele. Mas não é aquele amor no sentido de, tipo, só quando tudo está indo bem. Mas principalmente o amor dele quando tudo está indo mal, sabe? E todos os louvores que eu ouvia, tudo aquilo que Deus falava comigo, sempre ele colocava a palavra amor nas letras, no que ele falava comigo. E no quarta de culto, o que ele ministrou comigo foi o seguinte, que muitas vezes o diabo ele nos coloca para duvidar do amor de Deus. E esse amor, irmãos, não é aquele amor que passa a mão na cabeça, que fica lá, senta lá, tadinho. Mas principalmente é o amor que corrige. E quando a gente duvida desse amor, a gente está negociando, a gente está negando a paternidade de Deus nas nossas vidas. Quando a gente nega a paternidade de Deus, é uma armadilha pronta para o diabo tirar a gente da presença. Por que eu falo isso? A gente só obedece quem é estranho, ou a gente obedece aquele que a gente conhece, que a gente reconhece que é uma autoridade. A gente obedece aquele que a gente sabe que está acima da gente. Quando a gente nega a paternidade de Deus, a gente está falando indiretamente para Deus o seguinte, Deus, o Senhor para mim não é meu pai. Então eu não vou obedecer o Senhor, não vou entrar na sala do trono, não vou entrar na tua presença. E Deus falou, ele foi ministrando isso comigo. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu simplesmente neguei a paternidade de Deus? E na semana de prova foi um período em de segunda até quarta, foram os períodos em que eu neguei muito esse amor, que eu neguei muito a paternidade de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu estudava para as provas, isso Deus viu que eu estudava. Só que chegava na hora, eu confiava nele, eu confiava em mim e falava, talvez eu erre. E não confiava na vitória que ele poderia me dar. E aí me tomava conta o medo, a insegurança, a falta de confiança em Deus, o orgulho que eu estudei eu posso, e Deus ele fazia eu tirar as notas que eu não queria. Por quê? Porque ele estava me exortando, falando, confia em mim. E chegou um momento em que eu tinha estudado, e eu sabia o que a questão estava pedindo. E aí eu estava fazendo a minha prova, e uma menina virou do meu lado e falou assim, essa questão está errada.
Eu sabia que não estava errado, porque eu tinha marcado aquele, eu tinha estudado. Só que o que o diabo fez? Está errada mesmo, pode marcar outra, viu? E o que eu fiz? Confiei em Deus? Não confiei em Deus. Perdi uma questão de graça. Por quê? Porque eu não confiei no amor de Deus falando, olha, você consegue, eu te ajudo. Entra na minha presença agora, me busque. E a partir de então, eu tomei uma decisão. Falei, Deus, a partir de hoje, eu vou adorar, independente da nota. E essa palavra, ela veio através da vida da pastora do dízimo, não sei quantos se lembram. Que ela falou, antes de trazer o dízimo, o que tem que fazer? Adorar. Eu sentei de quinta para sexta naquela prova, eu sentava na frente do computador e eu olhava para a aba aberta, porque antes da gente entrar na prova, fica uma aba aberta, escrito o nome da matéria, a senha, tudo. Eu falei, Deus, eu te adoro por esse resultado que vai sair. E eu comecei a adquirir o entendimento de que se saísse uma nota vermelha, se saísse uma nota alta, ou se saísse uma nota mediana, eu vou te adorar, Deus. E a partir de então, eu comecei a ver a provisão de Deus, esse amor de Deus, me falando, olha, você começou a entender onde você ficou errando. Agora, não se desvie, prossiga nisso. E a partir de então, quando eu saía daquela prova, eu não saía mais com aquela cara de pesar, com aquela cara de tristeza. Mas eu conseguia reconhecer esse amor aqui que a mulher falou. Que Deus não tira a vida, mas Ele cria meios para que o banido entre na sua presença. Então, hoje é o tempo em que Deus vira para a igreja e Ele exortou a gente hoje de manhã. Ele falou, igreja, porque eu amo vocês, vocês estão se afastando muito do meu caminho. A gente deu lá em Ezequiel o quê? Que nós estamos desprezando o conhecimento dele. E hoje, como a gente leu, ele veio para o quê? Para nos salvar. E esse nos salvar, irmãos, ele veio para nos exortar e falar, encham as suas vasilhas, encham as suas lamparinas com óleo puro, com óleo verdadeiro. E eu estava lendo Êxodo, abre a tua Bíblia lá em Êxodo 27, eu estava lendo, e Êxodo é um livro que eu não costumo ler, é um livro que eu acabo pulando porque a gente costuma romantizar. Isso é algo que Deus me exortou durante essa semana, porque aqueles textos em que a gente conhece, a gente romantiza muito, a gente pula. Ah, esse aqui eu conheço, então a gente pode pular. Só que tem pedras preciosas neles em que Deus quer falar com a gente. E lá em Êxodo 27, no verso 20, Deus está dando orientações para que a lâmpada permanecesse acesa ali no tabernáculo. Então, era uma orientação literal, ou seja, Deus estava falando literalmente o que Arão e seus filhos deveriam fazer. E lá no verso 20, ele diz o seguinte, na página 120, o título é óleo para a lâmpada. Nós vamos ler no sentido literal, mas nós vamos aplicar para as nossas vidas, tá? Então, diz o seguinte, e ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva. Primeiro ponto, é óleo puro ou óleo misturado que Deus pediu? Óleo puro. Batido para a luz, para fazer a lâmpada arder continuamente. Será que a gente tem óleo suficiente para fazer a lâmpada arder continuamente? No tabernáculo da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a porão em ordem desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Então a nossa lâmpada, irmãos, ela tem que continuar acesa, queimando continuamente na presença do Senhor. E será um estatuto somente para aquela época? Será um estatuto para sempre, para as suas gerações, para os filhos de Israel. Não no sentido literal que a gente tem que ir lá acender a lâmpada e deixar queimando, mas nos nossos corações. O que a gente tem que fazer? Acender com óleo puro. O que significa óleo puro? Com a palavra de Deus, que não é misturada, que ela é pura, que ela é o que a gente precisa. Assim como aquele alimento que se a gente ingere, a gente consegue vários nutrientes, a palavra de Deus é isso. Se a gente ingerir somente ela, a gente fica totalmente satisfeito. A gente fica abastecido. E é isso que Deus está falando. Olha, se preencham com a palavra de Deus. Andem nos caminhos da justiça. E é somente assim vocês conseguirão entrar na presença de Deus, conseguiremos fazer com que a lâmpada arda continuamente na presença de Deus. E a gente ia ler agora o Ezequiel 33:11, que foi lido na ministração do louvor. O que estava escrito lá? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas qual que é o apelo que ele faz? Desviai-vos, desviai-vos.
E ele finaliza esse apelo falando: por que morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, eu estou dando as condições que vocês precisam. Eu estou dando a palavra, estou dando ajuda e principalmente eu estou dando o meu amor para vocês. Por que a gente não vence? Porque a gente não reconhece esse amor. Eu falo por mim, irmãos, como contei para vocês. Reconhecer o amor de Deus em momentos bons é fácil. Deus, muito obrigado porque eu consegui essa vaga, muito obrigado porque eu fui bem nessa prova, muito obrigado por isso, por aquilo. Mas e quando vem a exortação, quando vem o período difícil? A gente reconhece o amor de Deus? Ou a gente já sai reclamando, já sai murmurando? Isso é algo que eu fiz em que eu fui vendo, sentindo vergonha do que eu tinha feito. Principalmente no que nós vamos ver que a Ellen White fala. E aí, Deus foi ministrando comigo, como que a gente pode entrar na presença dele? Porque Davi não deixou Absalão entrar. Mas hoje ele vira para mim e para você e fala, entre. Como que a gente pode fazer isso? E eu fui procurar algo que a Ellen White falasse. E ela diz o seguinte: Deus nos fala pela natureza e pela revelação. Só deixa eu apagar aquela primeiro. Pela sua providência e pelo influxo do seu espírito. Então, por todos esses elementos, Deus nos fala com a gente. Quando a gente olha, como começou o culto, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para os anjos, quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo isso é uma forma de Deus falar com a gente. Isto, porém, basta ou não basta? Não basta. Precisamos também derramar perante Ele o nosso coração. O que vai falar? Basta a gente só vir no culto e ficar ouvindo a palavra? Basta também a gente derramar perante Ele o nosso coração. O que significa derramar nosso coração perante Ele? Foi falado na quarta-feira? Oração, jejum, leitura da palavra. Para ter vida e energia espirituais, cumpre estarmos em real comunhão com o nosso Pai Celestial. Quer ter vida, quer ter energia espiritual, quer ter alegria, real comunhão com o nosso Pai Celestial. E durante essa semana Deus foi me dando exortações sobre a minha vida de oração também. Porque eu percebo que as pessoas lá fora têm uma convicção muito mais forte do que significa falar com Deus. Tem uma comunhão, sabe o que significa, olha, eu vou orar agora. E mais pra frente eu vou compartilhar isso com vocês. Então, o primeiro ponto que a gente viu, para a gente entrar na sala do trono, a oração, jejum, palavra de Deus. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos. Somente no sábado? Todos os dias da semana. A oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. E aqui, a gente sempre fala, a gente tem que orar para Deus como se fosse um amigo. Só que ela aprofunda isso. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos. Ela fala, a gente precisa orar não para Deus saber quem a gente é, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A gente só vai ser capaz de entrar na sala do trono, na presença de Deus, quando a gente desenvolver essa vida de oração. Porque Deus precisa conhecer a gente? Não. Porque a gente precisa ter condições de receber Ele em nossas vidas. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. A oração não faz Deus vir até nós, mas eleva a nossa mente a Ele. Leva nossos pensamentos, leva nossas intenções, nossas atitudes a Ele. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Então Ele quer hoje derramar suas bênçãos sobre mim e sobre você. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. A Ellen White, que ela fala, como é surpreendente, ou seja, eu fico surpresa de ver o quanto a gente ora pouco. E eu fui voltando de novo ontem pensando, que vergonha, né? Porque Deus, Ele nos ajuda em tantas coisas, né? O mínimo que a gente poderia fazer é colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E isso é algo tão automático, que foi também ministrado na minha vida, que a gente tem que ter um esforço para colocar Deus acima de tudo. Isso é algo que Ele vê e Ele fica triste com a gente. Porque deveria ser natural colocar Ele acima de tudo. O natural deveria ser Deus acima de tudo. Acordou, orou. Acordou, leu a palavra. Isso é algo que essa semana foi um trabalho árduo para eu conseguir sair desse automático de acordar, pegar o celular, desligar o alarme, ver quem mandou mensagem. Mas, primeira coisa, abrir os olhos, faz a oração,
leio a palavra, e isso é algo que Deus veio trabalhando arduamente em mim. Quando é um hábito, irmãos, a gente sabe que é duro de tirar. E Deus veio trabalhando isso em mim. Por quê? Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Os anjos que a gente leu no começo do culto têm prazer em prostrar-se perante Deus. Nós temos prazer em prostrarmos perante o Senhor. Fala para Deus, Deus, eu estou fraco nisso. Ou Deus, eu estou precisando de ajuda nisso. Deleitam-se em estar em sua presença. Quando fala, tem reunião de oração, qual é a sua atitude? Você fica feliz? Ou você fica, putz, de novo reunião de oração? Qual tem sido a nossa atitude? Por mim, irmãos, eu ainda tenho Deus está trabalhando isso em mim. Deus ele tem aumentado a minha vontade de orar, ele tem me incomodado para orar mais. Mas é algo que eu não tinha esse interesse, eu não tinha essa vontade de orar. Mas ele dá como se fosse um tapa na nossa cara. Os anjos ficam felizes, porque eles têm a noção do que é estar perante Deus. Nós ainda não temos, infelizmente, essa noção do que é estar na presença de Deus, do que é falar com Deus. O adversário busca continuamente obstruir o caminho para o trono da graça. E como que ele faz isso? Foi falado de colocar Jesus no centro. E quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente tira Jesus do centro. E isso aponta que o diabo procura obstruir o caminho da graça. É um jeito que ele faz a gente desviar o caminho da presença de Deus. Quando a gente está na igreja, mas está com a mente lá fora, é um jeito da gente desviar o caminho da presença de Deus. Ou quando a gente está no culto e está dormindo, é um jeito da gente se desviar da presença de Deus. Tudo isso é um jeito que o diabo está rindo da nossa cara, nos desviando da presença de Deus. E por isso a gente não tem vitória. Porque a gente não busca ela. Então ele procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Estamos caindo nas tentações? Por quê? Porque nós não temos tido súplica fervorosa e fé que vai gerar graça e poder para a gente vencer a tentação. Por que a gente não tem isso? Porque a gente ainda não teve esse real contato, essa real presença de Deus nas nossas vidas. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. A gente teria muito mais, irmãos. A gente sempre ouve a palavra de Atos 2, né? Que os apóstolos, eles receberam o poder de Deus. Mas por que eles receberam o poder de Deus? Porque eles pensavam neles mesmos? Os esforços que eles tinham eram concentrados em agradar a Deus. Lá, acho que se eu não me engano, 2 Timóteo, fala que o soldado, ele luta não para agradar a si mesmo, mas para agradar aquele que o chamou para servir. Se pensássemos em Deus, ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-lo sempre em mente. Então, é muito fácil a gente falar, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou aquilo, ai Deus, obrigado por isso. Mas se a gente realmente fosse grato e sempre colocasse isso na mente, a gente estaria lá dentro da sala do trono já. A gente já estaria em real comunhão com Ele, a ponto de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Isso é algo que Deus ele tem me exercitado, porque às vezes Deus me pega de surpresa e me fala, pode falar para essa pessoa. E ontem eu estava na faculdade e antes da gente vir para Barretos, eu fui fazer esses slides lá na biblioteca, né? Porque já tinha acabado a aula e na biblioteca, um lugar que normalmente é calmo, eu fui lá para fazer esses slides. E aí, minha amiga estava junto e ela falou assim, e aí eu falei, não, vou fazer um negócio da igreja e tal. E aí, na hora que eu acabei, ela falou assim, fala para mim então. E eu fiquei tipo assim, ixi, mas agora mesmo? Não é, pode falar para mim. Eu falei, então tá bom. E fui começando a falar. E chegou um momento, irmãos, que foi Deus falando assim, toma, vai. Porque eu falei, comecei a falar de oração e ela não é evangélica, ela é de uma outra religião. E ela falou assim, às vezes, tantas pessoas, às vezes oram, né, quando só precisam, né? Às vezes nem querem orar. Pois é. E às vezes a gente ora por ficar de cartão, ou por segundo plano, ou quando a gente faz alguma coisa. E ela, que não tem tanto conhecimento quanto nós, falou nesse sentido. Não lembro exatamente as palavras, mas relacionado a isso, que a gente só ora quando a gente precisa, ou a gente nem tem tanto prazer de orar. E aquilo foi Deus falando, tá vendo?
estou querendo fazer com vocês. E naquele momento em que ela falou, olha, fale para mim, eu falei tudo isso que eu estou falando para vocês, eu fui ministrando para ela. E chegou um momento em que eu fui almoçar junto com ela, com mais um amigo, e esse amigo também é evangélico. E aí eu falei, não, eu estava fazendo um negócio da igreja e tal. Ele falou, mas você prega amanhã? Eu falei, prego. Ele falou, tá, depois você me manda o link que eu quero ver também. Eu falei, então tá bom. E é algo que Deus ele vem me surpreendendo, porque às vezes a gente ele vê, né, que a gente vai se esforçando e ele vai dando provas de que ele está com a gente. Então, se você hoje reconhece que você está no palácio, mas não está na sala do trono, comece a obedecer para você ver. É algo que você vai percebendo conforme o tempo, irmãos. Não é de um dia para a noite. Eu fui começar a perceber o amor de Deus na sexta, de quinta para sexta da semana de prova. E somente essa semana ele foi me dando as provas de que os meus frutos não estavam sendo em vão. A gente, né, acha, nossa, eu estou orando à toa, ou nossa, eu estou estudando isso aqui à toa, para que eu vou usar isso? Só que quando a gente menos espera, Deus vem e manda uma pessoa que nos fala exatamente isso. Fala para mim agora tudo que você escreveu aí. E a gente tem que ter o conhecimento, a autoridade para falar isso. Falamos sobre as coisas temporais porque nelas nos interessamos. Você vai falar algo que você não gosta? Ou você vai chegar numa pessoa e começar a conversar daquilo que você tem prazer? Falamos em nossos amigos porque a gente tem amor neles. Então você começa a conversar com a pessoa porque você gosta dela. Ou você está falando sobre tal assunto porque você tem o domínio e o prazer naquele assunto. Com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus. Então, se você gosta de falar sobre determinado assunto, o que a linguagem fala para a gente? Nós temos razões infinitamente maiores para amar a Deus do que aquele assunto que você estava falando. Ou você tem razões infinitamente maiores para amar a Deus do que conversar com tais pessoas que você ama. Tudo isso se baseia em Deus. Tudo tem que girar em torno de Deus. Então a gente tem razões infinitamente maiores para amar a Deus do que aos nossos amigos terrestres. E não somente os nossos amigos, né? Mas aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. E o que a palavra fala? Nós só amamos porque quem nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. E se a gente não reconhece esse amor de Deus para as nossas vidas, a gente vai conseguir retribuir esse amor para Ele? Não vai conseguir, irmãos. Então, primeiro ponto, reconheça o amor dele na nossa vida. E aí sim você vai conseguir demonstrar esse amor por Ele como? Obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E quem vai se revelar a Ele? E Cristo se revelará a Ele. E aí a gente entende que a comunhão vai ser cada vez mais desenvolvida. Deveria ser a coisa mais natural do mundo. Esse natural não é o mesmo natural do primeiro slide. Quem lembra o que significa o primeiro natural? Carnal. Esse natural aqui é algo habitual, é algo que deveria ser rotineiro nas nossas vidas, prazeroso em fazermos. Então deveria ser a coisa mais habitual, mais natural do mundo, dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos. Cristo está em qual lugar em nossos pensamentos? Você abriu o olho de manhã, o que você faz primeiro? Você ora ou você vai fazer suas coisas? Por essa resposta a gente já tem. E essa semana Deus foi meditando, foi me mostrando o quanto tem sido árduo retirar esse hábito da minha vida, de abrir o olho e já, orar. Ou abrir o olho e fazer o devocional. E é incrível, irmãos, que quando a gente faz o nosso devocional pela manhã, o nosso dia se aplica totalmente ao devocional. Porque quando a gente teve um dia dessa semana que eu fiz o devocional pela manhã, e na hora do almoço, eu enfrentei uma situação que Deus me mandou o versículo que eu tinha lido de manhã. E o versículo que eu tinha lido de manhã era justamente o versículo da última ministração que Deus me trouxe aqui na frente. Que Paulo estava habituado em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E chegou numa situação que o versículo veio. Paulo estava preparado para tudo e você também tem que estar. E depois daquele momento, nossa vida ela vai se habituando aos padrões de Deus. Então a gente tem que dar o primeiro lugar a Deus em nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. Precisamos congregar-nos em torno da cruz. O que significa congregar-nos em torno da cruz? É a gente meditar, pensar, falar, agir, somente baseado em Jesus, somente baseado em Cristo. Ou seja, Cristo crucificado, eis Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções.
devemos conservar em mente todas as bênçãos que recebemos de Deus. E ao compreendermos o grande amor que nos tem, quando a gente entende o amor que Deus tem por mim e por você, aí sim, havemos de nos sentir atraídos a confiar tudo às mãos que foram por nós cravadas na cruz. Por que eu chegava na prova e não confiava em Deus? Porque eu não estava atraído a confiar a Cristo e a Deus todas essas coisas. E por que eu não estava me sentindo atraído? Porque eu não reconhecia o amor de Deus. Não reconhecia a exortação que era para o meu bem, ou a chamada de atenção que era para melhorar. E por que muitas vezes a gente não entra na presença dele? Porque muitas vezes durante a semana a gente peca, e a gente chega no sábado e a gente fala, poxa, por que eu não consegui ser diferente e entrar na presença dele? 5 palavras. Vivemos muito apegados à terra. Simples por isso. Porque a gente não foca em Deus. A gente foca no que a gente quer e aí a gente não vence. E aí, para a gente finalizar a nossa meditação de hoje, o apelo que ela nos dá, além do que foi lido na ministração, a gente não vai ler de novo, porque já foi lido, do desviai-vos dos seus maus caminhos, o Senhor vira para nós e diz o seguinte: ergamos o olhar para a porta aberta do santuário em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo. Por que ela fala para a gente olhar para cima? Se ela fala para a gente olhar para cima, para onde a gente está olhando? Para a gente, para baixo. E ela fala, olhem para cima, olhem para a luz, porque a gente sabe que aqui, o mundo que a gente vive, jaz em trevas. O único ponto de saída, o único feixe de luz é o local onde a glória de Deus resplandece na face de Cristo. E Cristo é o qual pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus. Então, nós cantamos, Ele vem para te salvar, Ele vem para te resgatar, mas como que a gente aceita esse convite? Olhando para cima, confiando e reconhecendo o amor de Deus que foi manifestado em Cristo, porque somente assim Ele vai poder salvar os que por Ele se chegam a Deus. Então, que hoje, nessa manhã, nós possamos nos achegar a Deus, que nós possamos reconhecer que o amor de Deus vai muito além daqueles momentos em que a gente está feliz ou que a gente está num ambiente bom, mas principalmente quando as nossas expectativas são frustradas. Nessa quinta e na sexta de prova, porque a gente manda a prova e já vê o resultado, né? E naqueles dias, as notas não foram como eu quis. Não foram notas que eu queria tirar. Mas eu pude reconhecer o amor de Deus me ajudando naquelas matérias que eu considerava difíceis. E hoje ele quer fazer um resgate de amor na minha vida e na sua vida. E a gente tem que aceitar, porque essa música que nós vamos cantar diz: caímos sim nas garras do mal. O primeiro passo para a gente ser resgatado é reconhecer que a gente está doente. É reconhecer que nós precisamos de ajuda. Reconhecer que a gente está numa situação deplorável. Quando a gente reconhece, aí a gente vai para o médico. A gente ora, a gente se humilha. E aí sim, a gente pode ser resgatado das garras do mal. A música também diz, tudo se tornou escuridão. Estava tentando lembrar essa parte, lembrei. O que nós lemos? Temos que olhar para onde? Para onde a luz da glória de Deus reflete a face de Cristo. E aí sim, onde tudo se tornou escuridão, vai se transformar em uma maravilhosa luz. Porque estaremos em contato, estaremos em sintonia com a palavra de Deus e com a vida de Cristo. Amém? Então, que nós possamos nos levantar e cantar essa profissão de fé, que nós seremos resgatados por Cristo e reconheceremos o sacrifício que Ele fez na cruz. Amém?